Olá, fãs do canal Teatro MF, tudo bem? Hoje eu e a Bia Capelas viemos conhecer os bastidores de Perfeita, uma peça que utiliza a inteligência artificial para falar de poder, ditadura e também de relações humanas. A gente conversou com o diretor Ulisses Cruz e com o elenco. Acompanhe com a gente. Ulisses, como é utilizar a inteligência artificial como motivo de uma peça, como um auxílio para uma peça? Bom, quando eu recebi o texto e o texto mexia com as ideias da inteligência artificial, eu achei muito curioso porque eu falei, caramba, já chegou no teatro, né? Quando chega no teatro, porque já está entronizado, né? Olha, eu não sei o quanto o nosso autor se valeu da inteligência artificial para chegar onde ele chegou, mas eu sou das antigas, né, Bira? Então, ainda não adentrei neste mundo. Eu faço perguntas cretinas para a inteligência artificial e o mais interessante é que eu já sei todas as respostas. Então, quer dizer, eu nunca ainda me relacionei com ela. Eu acho que está simplesmente citada na peça, porque nós temos um personagem é uma cópia, mas temos uma outra cópia, que é uma cópia que eu chamo de Ultimate, porque a outra é uma cópia ultra processada, que é a que o Guizé é. Né? Seria assim a última geração de cópia, a cópia 16, né? Uhum. Essa que anda para lá e para cá e que é uma inteligência artificial, seria a cópia 7, 6, por aí. Eu acho que o Samir foi muito interessante como ele fez uma peça política, mas ele também fez uma comédia, mas ele também critica, mas ele também não diz isto tudo é uma barbaridade, são sinais dos tempos. Uhum. É o que o mundo é hoje, é onde nós estamos caminhando, né? Para onde nós estamos indo? Eu acho que a peça é um pouco assustadora nesse sentido, porque esse personagem do comandante, que é, na minha opinião, maravilhosamente bem feito pelo Guizé, eu sinto que nós chegaremos lá. Já chegamos, em algum momento da nossa política, nós já adentramos neste mundo, mas ele não se firmou. Mas o nosso receio é, não se firmará? Né? Essa é a dúvida, né? Esta é a dúvida. Ou quando vai ser isso, né? Quando será isso? A gente viu agora, muito recentemente, os debates todos para a Prefeitura, né, de São Paulo, e que foram muito curiosos nesse sentido. Né? O uso da máquina da internet feito por uma pessoa que domina este meio foi muito incrível da gente ver. Eu não fui da turma que ficou apedrejando o fulano e nem louvando, mas eu fiquei curioso com tudo aquilo e tomei um choque no primeiro momento em que a coisa aconteceu e depois falei, caramba, é a peça que eu estou fazendo. Olha só. O que a gente viu ali reflete, bate muito aqui. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Acho que o Samir foi bem claro aí. Agora uma curiosidade. Me contaram aqui que a peça tem trilha sonora durante todo o tempo. Foi uma decisão sua? Como é que foi isso? Que é tão curioso, você imagina, no teatro você tem uma trilha sonora constante, assim, e não só incidental. Eu acho que ela para duas vezes, um pedacinho bem pequenininho, quando para, dá um choque, assim. Tá. Ela é uma peça curta, né? Uhum. Ela é uma peça que dura 60 minutos. Tá. 59, 60 minutos. E eu estava um dia na minha casa e era de madrugada, e daí eu tenho um terraço bem alto, assim, em casa, que tem um skyline, assim, e tal. Daí eu fui lá no terraço, não passava ninguém na frente da minha casa, mas eu ouvia um som constante. Um som constante, que parecia um jato longínquo. E eu falei, caramba, a gente não se dá conta que nós temos uma trilha sonora constante. Não existe silêncio. Não existe silêncio. Outro dia o Bruno me ligou, o Bruno Fagundes diz assim para mim, não aguento mais essa cidade mais barulhenta do mundo, estão fazendo uma construção. Ele mora nos Jardins, não param de construir, não param de reformar os apartamentos, né? E um pouco veio daí, de eu dizer,
O público reconhece e sabe. O que está acontecendo nesse exato momento é que isso é um surround. Então, por exemplo, você está sentado numa posição do teatro e você sente que este som passa por você e ele vai embora, daqui a pouco ele não está mais. Mas ele vem lá do outro lado. Legal. E ele traz uma outra coisa, e aí ele sumiu. Claro que o público não percebe essas sutilezas, sim, mas elas estando lá, elas dão uma camada a mais de compreensão do futuro. Porque é o futuro. Mas não tem bip-bip, nada dessas coisas. Sim, qual é o meu problema atual? Meu problema atual é que os nossos compositores maravilhosos, 2 jovens incríveis, cariocas e tal, eles... Carioca sempre é incrível, né? Carioca é foda. Carioca vai do mais maravilhoso até o mais rastaquera que você possa imaginar. Então, tem coisas maravilhosas. E eles são 2 meninos muito interessantes, muito jovens, e eu estou com muita dificuldade. Hoje e amanhã são os ensaios de afinação, de som e de luz. Porque tem hora que eu estou ouvindo, e acho que eles são tão apaixonados pela trilha deles, que ela acaba virando primeiro plano. Tem muita música em primeiro plano. Sim, tem muita música, mas tem uma faixa, digamos assim, que é constante, que é o barulho do século 23. Mas eu posso garantir, quando eu conseguir, junto com eles, equalizar isto tudo de um ponto muito bacana, eu acho que a gente vai dar para a plateia uma percepção diferente do uso do som. Sabe? Eu acho que pode ser bom. Legal. Passa uma coisa aqui, depois ela desaparece, depois vem uma outra coisa lá. Tem um parque uma hora que tem um passarinho que começa lá, daqui a pouco ele está lá, entendeu? Você acompanha o ar, digamos assim. E eu estou num teatro, né, Bira? Esse teatro aqui é um teatro igual a qualquer um que eu vejo lá na Europa e fico emocionado e falo, por que o Brasil não tem? Tem. Esta sala aqui é uma sala que ela foi toda aparelhada para receber o Bob Wilson. Exato. E ela está tudo aí, ainda up to date, tudo funcionando. Que maravilha. Graças a Deus. Nils, me fala, como é que é participar de uma peça que a inteligência artificial é tão importante na história? Sérgio, conta você um pouco. O seu personagem é que realmente tem mais a ver com isso, né? Então, eu contraceno com uma cópia, que é uma técnica inovadora, pelo menos nos palcos de teatro do Brasil. E é um desafio grande, assim, são muitas luzes, muita tecnologia, e geralmente o trabalho do ator no teatro tem algo mais a ver com artesanato, no bom sentido da coisa, da repetição, e agora a gente tem que dançar junto com a tecnologia, e é muito bom poder falar sobre esse assunto dessa forma, que vira quase um realismo fantástico, futurista, sabe? Parece que tudo é possível por conta da linguagem que estamos usando, assim. Então, é uma aventura. É muito interessante você contracenar além de contracenar com 2 grandes atores, você contracenar com a sua cópia mal feita e depois você ter que imitá-la. Eu fiquei pensando um pouco se eu teria vergonha da minha cópia ou teria orgulho dela, porque eu sinto que essa cópia ela é ultra processada. Então eu acho que as qualidades e as virtudes elas tiveram um trabalho de um trabalho a mais, assim, sabe? Por exemplo, eu sinto que a crueldade dele é uma crueldade minimamente trabalhada, equalizada. Eu sinto que ele tem espasmos de coisas boas também, de virtudes, mas a maior parte é um ser criado para aproveitar o posto de trabalho como imperador e não dar os chiliques que o seu original dá, que é esse destempero, o amor que ele sente pela mulher, mas
que por conta dessa coisa quase religiosa de amor e ódio entre um povo e outro, a cópia vai resolver isso de uma forma fácil para todo mundo, assim, sem coração. Então eu sinto que é um lugar muito interessante, assim, de falar sobre as sutilezas da alma humana, assim. Você vê como reflexo, né? Aquilo ali sou eu. É como se se a imagem do espelho saísse e começasse, se quiser, vai lá e você tem que fazer isso e tal. Eu comecei a ficar, aí eu vou andar, ela vem e me passa um rodo, sabe? Então é interessante, assim, a gente está podendo brincar com isso, em cima de todas essas possibilidades teatrais, em cima desse texto que diz muita coisa, assim, tem muitas referências, e Ulisses é uma grande escola. Eu aprendi muito, aprendendo muito com ele, assim, e com esse projeto todo, e poder estar dividindo com meus lindos aqui. Estou aprendendo muito com eles também, porque é muito novo para todo mundo, né? Então... O seu personagem é muito interessante, porque vive uma situação complicada, né? É companheira do imperador, mas está na lista de quem vai ser excluído. Então fala muito da atualidade, né? Essa coisa das pessoas que não podem ficar onde vivem ou nascem, tem que fugir ou por conta própria, são expulsos, né? Como é que foi trabalhar esse personagem sob esse ponto de vista? Eu acho que é um personagem de muita responsabilidade, assim, né? Teve um dia que o Samir virou pra mim e falou assim, Sol, a mulher, eu coloquei toda a minha esperança nessa personagem. Porque do outro lado a gente está vendo o opressor, né? Digamos assim, essa extrema-direita, essas pessoas que pensam dessa forma em relação a outros povos, e eu sou a única na peça que é um agregados, que é esse povo, esses estrangeiros que estão sendo expulsos do país, né? Então eu acho que é uma grande responsabilidade, mas eu fico muito feliz de poder, enquanto artista, estar no palco falando coisas tão importantes, falando sobre vida, falando sobre humanidade, falando sobre o quão doentio é a forma que essas pessoas pensam. Então, enquanto artista, estar num palco, num teatro enorme como esse, podendo falar sobre isso, podendo falar sobre uma história que é de muitos, que é minha e que de muitas outras pessoas, é um presente, assim, esse personagem é um presente para mim. Gustavo, o seu cientista é aquele momento que na história a gente tem vários exemplos, né? Da ciência, sempre a ideia é buscar o bem da humanidade, mas quando envolve a política, já estou um pouco nesse caminho, nesse rumo, né? Que é ele quem cria essa figura, esse clone, vamos dizer assim, do imperador. Como é que você vê essa coisa da ciência ser usada não só para o bem, mas também para o mal? É uma coisa que eu acho que a gente está vivendo, assim, talvez de uns séculos para cá, desde ali da Thomas Edison e Nikola Tesla, né, que o Nikola era o gênio mesmo, mas o outro tinha uma coisa, entendia do negócio, mas era mais um político, um cara da grana, amigo dos milionários, e o outro era meramente o gênio cientista. Esse é um exemplo recente, né, na história, que a ciência está cada vez mais na mão do capital, né? São as grandes corporações que investem milhões, bilhões em pesquisas, aquelas que às vezes até por acaso acham uma outra coisa e vão achando, mas de qualquer maneira elas monopolizam. Às vezes até a intenção é para uma cura, por exemplo, no caso da farmacêutica, mas aí aquela empresa já compra e já fica dona daquela cura, então não é exatamente para a humanidade, é para a corporação que vai vender. Então, essa coisa das descobertas científicas da humanidade estarem na mão do capital tem gerado o mundo que a gente está vivendo. Ainda está queimando combustível para andar com carro, ainda todos os países envolvidos em guerra são donos de fábricas de armas, enfim, é um negócio para eles, é um business para eles. Então, a gente está na mão, enfim, aí não tem esse agente regulador que teria que ser a consciência humana, seja individual como coletiva. Ela cada vez mais fica refém, né, dessa opressão financeira, né, capitalista, tecnológica, enfim. Então esse é o dilema. Então ele tem uma coisa a gente pensa que ele na verdade chefia uma equipe, como, né, sempre aparece o Steve Jobs, enfim, sempre aparecem esses caras, mas tem uma turma da pesada junto. Mas enfim, eu represento na peça essa turma que descobriu a coisa, que está trabalhando na ciência, e só que está dentro de uma corporação
que tem interesses nefastos em termos de humanidade, né?